Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu et Yom HaShabbat lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário da Parashá Bamidbar, quer dizer, no deserto, nós vamos examinar o texto que se encontra dentro da porção dos escritos nazarenos. Nós vamos examinar em Lucas, capítulo 12, é um texto bastante conhecido, em que Yeshua ele fala uma verdade eterna. Lucas 12, versos 47 e 48, que diz assim, dentro da porção dos escritos nazarenos desse Shabat. Lembrando aos irmãos que no dia 17 agora, nós estaremos já celebrando Shavuot, quarta festa do Eterno de 2021, 17 de maio. Mas vamos aqui à palavra do Eterno, que está em Lucas capítulo 12, 47. E Yeshua com a palavra. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Queridos amados, Yeshua está dizendo aqui sobre servos. Ele não está falando do mundo, ele está falando daqueles que são servos, que se dizem servos. Então ele diz assim, existem dois tipos de servos. O servo que soube a vontade do seu Senhor e o servo que não soube a vontade do seu Senhor. Então, é ali um servo que para ele foi pregada a palavra de Deus, e o outro servo foi pregada a palavra de Deus pouquinho, não foi pregado muito, Não era muito pregada a palavra para ele, ele ficava sem saber de toda a verdade. E Yeshua diz, aquele servo que recebeu a palavra de Deus, servo ou serva, que recebeu a palavra de Deus, recebeu todo o conselho do Eterno, mas não se aprontou e não fez conforme a vontade do seu Senhor, esse será castigado com muitos açoites. Amado, primeiramente, no céu ninguém vai ser castigado com açoites. E só tem dois lugares, ou é o céu ou é o inferno. Então, o castigo com açoites será no inferno. Amém? Então, vamos primeiro fazer essa situação. Ninguém vai para o céu para ser castigado. Lá é lugar de gozo e alegria. Amém? Agora, a pessoa que, sendo servo ou serva, ouviu a palavra, mas não estava nem aí para a palavra, ou queria obedecer uma parte, mas não obedecer a outra, e Yeshua está dizendo, será castigado com muitos açoites, obviamente, no inferno. Agora, aquele que é servo ou serva, que não soube a vontade do seu Senhor, mas fez coisas dignas de açoite, ou seja, cometeu pecados, mas não sabia. Então, Yeshua está dizendo, com poucos açoites será castigado. Não é no céu, também vai para o inferno, mas será castigado com menos açoites, com menos intensidade. Amém? E Yeshua explica por que isso acontece. No próprio verso 48 de Lucas 12, ele diz assim, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então ele está em Lucas 12, 47, 48, dizendo sobre esses dois tipos de servos e servas. Tem um tipo de servo que ouve a palavra
e obedece a palavra, todo o conselho do Eterno. Esse aí vai para a glória. Louvado seja Deus, vai ser arrebatado. Mas tem um servo e a serva que ouvem a palavra, ouvem todo o conselho de Deus, mas não querem obedecer tudo. Querem obedecer coisas e outras não. É o morno, né? Aquele a quem Yeshua diz em Apocalipse 3, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Yeshua diz, o morno ele vomita, e o servo que soube a palavra e não cumpre, diz o próprio Yeshua que será castigado com muitos açoites, lá no inferno. Amém? E o servo que não soube, eu não sabia, não tem essa desculpa, será castigado com poucos açoites, mas será castigado. E o lugar de castigo também é no inferno. Amém? A única saída é saber toda a palavra de Deus, receber todo o ensino do Eterno, receber toda a mensagem de santificação, de obediência, para ir para o reino de Deus. Por exemplo, tem uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, e Yeshua dizendo, né, se teu olho te escandalizar, está lá em Mateus 5, né, se teu olho te escandalizar, arranca-o, é melhor entrares com só olho no reino do que tendo todo o seu corpo lançado no inferno. A pessoa ouviu essa palavra e daqui a pouco está assistindo um filme mundano na televisão, não é verdade? Então, essa pessoa ouviu a palavra, mas não obedeceu. Então, será castigado com muitos açoites. Outra palavra, Yeshua diz lá em Apocalipse 16:15, bem-aventurado aquele que vigia, eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas e não para que não apareça a vergonha da sua nudez. Então a pessoa ouviu essa palavra, mas quer usar uma roupa decotada, uma roupa curta, uma roupa transparente, ou seja, não obedeceu a palavra de Yeshua. Então, essa pessoa, caso não se arrependa, vai para o inferno e será castigado com muitos açoites. Amém? Porque, meus irmãos, esses ensinos não foram feitos pelo homem, mas foram feitos pelo Filho do Homem, pelo Yeshua HaMashiach. Então, agora, aquela pessoa que não soube e andou de qualquer maneira, mesmo assim também vai ser castigado, com poucos açoites. Ninguém me avisou sobre isso, ninguém me avisou que tinha que vigiar onde eu colocava meus olhos, ninguém me avisou que eu tinha que vigiar com as minhas vestes, né? Então, meu amado, ninguém avisou, mas Yeshua está dizendo, aquele que não soube, verso 48, mas fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado, mas será açoitado da mesma maneira. Vai estar lá no fogo. Amém? Então, a saída, meu irmão, minha irmã, é saber toda a palavra do Eterno, todo o conselho do Eterno e obedecê-lo integralmente. Aleluia! Porque Yeshua HaMashiach, ele veio ensinar, abrir a porta estreita, mas nós devemos obedecer essa palavra. Amém? Devemos andar em santificação, em obediência à palavra de Deus, para que naquele dia nenhum seja castigado com açoite nenhum, porque ele só dá duas possibilidades de servo. No verso Lucas 12:47, aquele que soube a vontade não se aprontou. Né? Dentre os servos que não se aprontaram, tem um que soube e não se aprontou. Tem outro que não soube, obviamente não se aprontou. Tanto um contra o outro vão ser castigados com açoites. Amém? Sabendo ou não, se cometeu transgressão, será castigado com açoites. É o que está em Lucas 12, 47, 48. Então, para não ser castigado com açoites, tem que saber e obedecer todo o conselho de Deus. E que o Espírito Santo, meu amado, isso também, inclusive, só antes de concluir, está na própria Torá, em Levítico, capítulo 5, verso 17. Yeshua, ele repete aquilo que está na própria Torá, no livro de Levítico 5,17, em que o Eterno diz assim, e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer,
ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Iniquidade é o descumprimento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, mesmo que não saiba, levará consigo a sua iniquidade. E isso aí levará ela para ser açoitada, se não se arrepender, vai ser açoitada no inferno também. Então, meus irmãos, é exatamente isto, que cada um de nós possamos entender que Yeshua não brincou. Ele simplesmente diz: se não obedecer, sabendo ou não, vai para o lugar de açoite. Então tem que obedecer. Amém? Não confie que você, desobedecendo, você vai escapar das mãos de Yeshua. Não. Não vai escapar de maneira alguma. Quem pensou que ia escapar já está sendo açoitado para todo sempre. Amém? Às vezes por um pouquinho de prazer, um pouquinho de... que às vezes o prazer da pessoa não está nem no prazer, está na desobediência à palavra. Tem gente que se alegra em desobedecer à palavra. É isso também, né, irmão? A pessoa se regozija em dizer que eu descumpro e depois vai pagar pela eternidade toda. Aquela bobagem, né? Aquele pensamento maligno, bobo, né? De eu desobedecer à palavra de Deus e está lá no lago de fogo, né, meus irmãos? Então, que cada um de nós coloque a nossa cabeça ligada no eterno, pensando nas coisas de Deus, para que o Espírito Santo venha operar nas nossas vidas. Que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom, Hag, Shavuot Samer, porque também Pentecostes já começa amanhã no pôr do sol. Amém? E a celebração vai ser na segunda noite. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua. Amém e amém.